Se você é o tipo de pessoa que manda o currículo e fica torcendo pra dar certo, fica comigo que agora vamos de bora! Seguinte, normalmente quando a gente faz alguma faculdade, se você faz algum tecnólogo, algum curso, todos nós temos uma expectativa de que a gente vai chegar em algum lugar e a gente vai ter uma cadeira, um espaço, uma posição meio que nosso. Então, o conceito de currículo para que você preencha esse espaço dentro de alguma empresa ou companhia, ele é mais ou menos esperado, que existe um buraquinho, um quadradinho, uma cadeira lá esperando, você vai mandar o seu currículo e o seu currículo eles vão checar. Isso cabe dentro dessa cadeira ou isso não cabe dentro dessa cadeira, esse espaço que a gente desenhou. Mas, antes da gente olhar um pouco melhor sobre o processo seletivo em si, eu preciso dar um passo antes. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Tem muita gente que eu percebo que está começando a entrar de novo pro mercado de trabalho, porque saiu, porque foi saído de alguma empresa, e é muito importante que a gente consiga ter essa chavinha virada para que de fato você tenha um bom posicionamento, para que você seja valorizado, para que as pessoas te vejam como profissional que você de fato é. Então vamos lá. Primeira premissa. Imagina que você tem um carro que tá sujo, mas assim, ele tá muito sujo. Já tá 3, 4 meses sem lavar. Você não quer mandar o carro para lavar. Poucas pessoas querem mandar o carro para lavar. Mas a gente tem um problema ou a gente tem alguma coisa que a gente precisa de ajuda do outro. Essa é a primeira premissa. Ninguém contrata porque quer. Ninguém contrata porque é bonzinho, porque gostaria de te dar dinheiro. Na verdade, a gente contrata porque a gente precisa do serviço do outro. Então, esse carro que tá sujo há 3 meses, que eu não tenho tempo, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, pronto, arruma algum profissional que ele vai lavar para você. Pois bem, essa primeira fase é muito importante que a gente tenha discernimento, porque as pessoas não contratam porque quer. Logo, a gente também não contrata porque quer. E a gente também quer que o nosso problema seja resolvido da maneira mais fácil, mais rápida, melhor possível, com o melhor custo-benefício. E assim funciona todas as empresas, todas as pessoas. Todo mundo quer que os seus problemas desapareçam sem que necessariamente a gente tenha que parar parte do nosso dia e aprender uma grande coisa para fazer acontecer. Então, quando você identifica que tem uma vaga, que tem uma possibilidade de você entrar em alguma empresa, que eles estão lá com uma vaga em aberto, é muito importante que você descubra por quê. Porque o carro deles está sujo, eles precisam de uma ajuda, mas qual é a ajuda que eles precisam? Normalmente, essa ajuda que a gente precisa, a gente coloca em grandes blocos, em grandes caixas. Eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso de um cientista de dados, eu preciso de um enfermeiro. Dependendo da sua necessidade, vai depender aqui qual que é o profissional, né, essa caixinha que a gente está falando, que a gente vai contratar. Só que quando a gente contrata, a gente. Legal, você tá com um carro sujo, você precisa de alguém que limpe o seu carro. Vai ter algumas particularidades do serviço e você mesmo, né? Talvez você, sei lá, você não goste. Você não vai em outra cidade fazer isso. Você não vai ter o dia inteiro para ficar sem o carro. Tem algumas particularidades que você tem que levar em consideração. Logo, nem todo mundo que lava carro é adequado para lavar o seu carro. Assim como nem toda vaga que existe no mercado, só porque ela tem a mesma descrição do cargo daquilo que você faz, necessariamente vai ser um cargo que vai fazer sentido para você. Por isso que daí o pessoal de RH tem outras etapas e outros detalhes que precisam considerar antes de falar, legal, existe essa vaga, por favor preencha, porque precisamos dessa troca. E aqui é um ponto que eu queria trazer também. Exatamente isso que eu trouxe. Existe uma dor, existe uma necessidade. Por favor, preencha essa minha necessidade. Hoje em dia, e eu não sei se isso foi diferente antes, tá? Mas eu não percebia isso antes, até porque também eu tava lá envolta no mestrado, doutorado e blá blá blá. A gente manda um currículo porque a gente percebe, existe uma chamada, existe alguma coisa em aberto lá que tá precisando do seu trabalho. Só que as pessoas param aí. Então imagina, né, que você tá precisando de alguém pra lavar o seu carro. 10 pessoas te dão um flyerzinho. E é isso, 10 pessoas te dão um flyer. Você vai ligar para os 10? Quais são os critérios que você vai usar no flyer para
entender qual é a melhor pessoa para você deixar o seu carro lavando. Algo semelhante funciona também quando contratamos pessoas. Qual que são as particularidades que eu tenho, que essa pessoa apresenta para mim, que essa nossa troca vai funcionar? Todo trabalho é igual a troca. A gente troca trabalho por dinheiro. É essa a troca. Quanto mais organizado, estruturado está o seu currículo, melhor é. É como se você fosse achar um desses flyers que a gente mencionou, tem algumas informações. Imagina que 5 desses flyers não fala endereço, não tem qual que é o nome do lugar, não tem. Será que passa com cera? Será que não limpa o carro com cera? Tem algumas particularidades que não tá no flyer. Então você fica, será que você vai ligar para as 10 pessoas para checar o que faz sentido nas 10 pessoas e depois fazer uma análise criteriosa de onde você vai levar seu carro para lavar? Ó, perceba que é diferente de se eu tivesse 10 flyers perfeitos. E daí alguém faz uma indicação. Já conversei com umas 10 pessoas. Mas se alguém, um amigo meu, que tem o mesmo carro que eu, ele tem o mesmo critério de limpeza que eu, ele fala: olha, esse lugar aqui lava muito bem carro. Lá é seguro, lá é rápido e lá é barato. Pronto. Faz um bom serviço? Faz ótimo. Não necessariamente as vagas que a gente se aplica, que você manda o currículo, vai dar certo apenas por mandar o currículo e ficar torcendo. É como se você fosse entregar esse flyer de lavagem de carro, por exemplo, e você ficasse torcendo para que os clientes chegassem até você. O que a gente faz, o que eu acho que todo mundo deveria fazer, é se perceber como um produto. Se perceber, eu tenho um produto, um serviço, no caso sou eu, com todo o meu histórico, com toda a minha bagagem, com as faculdades e diplomas e tudo mais. Isso tudo sou eu. Como que a gente coloca isso dentro de uma embalagem adequada para falar, olha, eu sou a pessoa que você precisa para esse cargo? Quando a gente faz isso, a gente entra no método que eu chamo do produtize-se, que é você se produtizar. Para isso, você precisa entender, passar por uma linha do tempo mesmo. Quem é você na fila do pão? Você pode fazer isso, gente, organizando seu próprio currículo. O seu currículo, ele é descritivo, o seu currículo, ele traz de fato uma história, uma linha do tempo que conecta as atividades, que conectam as experiências, e você está fazendo uma construção. Essa daqui é uma primeira coisa, porque dependendo de como é que estiver essa construção do currículo, lembra, é o flyer que está incompleto. A segunda parte, legal, você fez o melhor flyer, você fez o melhor currículo, você mandou. Qual que é a segunda etapa? Você precisa, ou melhor, todos nós precisamos identificar quem que é o tomador de decisão. Conversa com essa pessoa, adiciona no LinkedIn, conversa com amigos, conversa com conhecidos, conversa. Porque a gente precisa entender quem que precisa do nosso serviço. E é algo semelhante com relação ao carro. Então, a gente pode mandar 10 mil flyers. Quantos clientes voltam desses 10 mil flyers? Que é diferente de você entregar um flyer e falar, olha, eu sou o dono desse lugar que lava carros. Eu faço A, B e C. Tá aqui todos os meus dados, eu estou nesse lugar e eu tô nesse lugar há, sei lá, 15 anos. Isso passa outra credibilidade. Então não é apenas mandar o currículo, mandar o flyer e falar, acha aí, e torcer por esse resultado. O que é mais indicado aqui? Ache as pessoas que disponibilizaram a vaga. Pode ser no LinkedIn, no Google, eu não sei onde você achou essa oportunidade. Mas ache quem que é a pessoa que tem essa dor. Quem que é a pessoa que divulgou a vaga. Como que funciona a estrutura e organização da empresa, em que momento que eles estão, como que o seu trabalho pode profundamente ajudar eles, quais são as notícias, qual que é o momento dessa empresa. E simplesmente conecte-se com as pessoas de dentro da organização para entender. Fulano, eu tenho isso, esse flyer, esse currículo. Deixa eu entender com você esse seu problema, essa sua necessidade. Porque eu, com tudo isso que eu tenho, provavelmente eu posso te ajudar. Mas para isso eu preciso entender mais a fundo qual problema você tem.
E aí sim que é a grande sacada. Uma pessoa que tem o problema e você sendo a solução, tadã, é o match perfeito. E é por isso que a gente precisa se pensar como produto, pensar na sua carreira como produto. E quando você recebe, ou todos nós recebemos, né, negativas de algum lugar, essas negativas, na verdade, não necessariamente, não é porque o seu trabalho não resolvia o problema, mas pode ser que o seu flyer estava incompleto. Ele era um de outros 10 que a pessoa tinha, e ela só queria lavar o carro. Às vezes, ainda, pode ser que a pessoa fale assim, nossa, eu quero tanto lavar o carro, mas eu tô sem dinheiro, o que que eu faço? Eu vou descer, vou pegar a mangueira e vou eu lavar o carro. Também acontece de algumas vagas simplesmente deixarem de existir porque as pessoas internamente acabam se mexendo para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então, qual que é o grande chave que eu queria que todo mundo ficasse aqui no final desse, se você ficou aqui até agora, né? Pense-se como produto. Pensa nessa analogia, nessa brincadeira que eu fiz com relação ao carro. Ninguém quer contratar, mas precisamos de ajuda numa sociedade. Qual pessoa você ajuda? Que problema você resolve? Além de simplesmente mandar o currículo, conecte-se, entenda o problema que você está resolvendo. Ter essa proatividade vai fazer completamente a diferença.